Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas reflexões sobre a prática científica e educativa em tempos da Wikipédia e falar do tema de conhecimento aberto. Sobre a questão da Wikipedia está aí para representar uma nova maneira de usar a tecnologia que surgiu agora, a tecnologia da informação, de maneira bastante inovadora. Mas antes de começar a mesma palestra, eu quero apresentar um vídeo, só para ilustrar um pouco do que eu vou falar aqui não é muito novidade. Esse aqui é um vídeo que mostra foi um experimento feito que foi publicado na revista Science de alguns anos atrás. Então, a revista Science é uma das revistas mais conceituadas internacionalmente, né, de todas as áreas. E esse experimento é para investigar o uso de ferramentas por animais, em específico um corvo. Um corvo que é conhecido na natureza por usar galhos como ferramenta para tirar os bichinhos do meio das cáscaras das árvores. Então, já se sabe que eles fazem isso. E esse era um problema um pouco adaptado, onde... Deixa eu apagar a luz. Eu vou dar uma pausa e um momento... que eu vou explicar o que está acontecendo aí. Basicamente, ele tem um pedacinho de arame no bico. Aqui tem um recipiente que tem um baldinho que tem comida dentro. E o baldinho tem uma alça, que nem um balde comum que a gente tem em casa. Claro que um tamanho menor. E ele está com arame reto, um arame liso, reto, que não vai ajudar ele a resolver o problema que ele tem de tirar o balde de dentro desse pote, né, para que ele possa se alimentar. Então, é uma variação do que eles fazem na natureza. Foi um problema controlado. Esse pássaro não teve contato com outros. E eles fizeram um experimento com mais de um pássaro, que nesse caso estava preso numa gaiola grande para fazer esse experimento. Então ele está frustrado aqui dá para ver fraco que ele está com um arame liso no bico. Então vamos ver o que o corvo faz. Vocês conseguem ver o que tem na ponta agora? Ele curvou o arame, ele adaptou a ferramenta dele, e agora, então ele vai ali, então ele resolve o problema dele fazendo uma adaptação na ferramenta dele. Então isso aqui é sobre ajuste de ferramentas por corvos. Então, o fato de usar ferramentas não está restrito ao ser humano, e o fato de adaptar as ferramentas para tentar resolver o problema também não é algo que nós inventamos. Então, isso já vem, digamos, de milhões de anos. Os pássaros são bem mais antigos que nós na Terra. Então, agora, isso é para botar vocês mais ou menos no contexto que se enquadra o conhecimento aberto e as ferramentas que a gente pode usar na atualidade. Então, sobre os tópicos que eu vou falar hoje, sobre a evolução da comunicação, pensando uma visão geral de como se deu a comunicação e a sua evolução até a gente chegar no advento da internet ou da www. Falar um pouco de ciência cidadã, são práticas científicas que estão surgindo agora, que fazem uso do potencial da tecnologia da informação. Falar de conhecimento aberto e o tópico que eu considero mais pertinente para vocês, eu acredito que todos são professores ou estão estudando para ser professores de física, né? Então a parte que eu acho mais interessante, que mais vai aplicar aqui, são recursos educacionais abertos. O que é esse conceito e como é que vocês podem aplicá-los? Algumas questões técnicas e legais aplicados a essas questões. Falar de instrumentos científicos e educacionais que são livres também, para ser adaptados, que nem o que o passarinho fez,
o que eu gostaria é que as ferramentas que a gente usa na educação e na ciência também pudessem ser dobradas por nós. Então esse que é o ponto que eu vou defender aqui. Então, sobre a evolução da comunicação, aqui eu apresento de maneira grosseira uma evolução, pensando desde dos seres unicelulares, né, a vida na Terra começou com seres unicelulares, que, por comunicação química, começaram a se associar. Então, eles tinham troca de informação para saber que o outro estava do lado e, de alguma maneira, era vantajoso eles se associarem e passarem a atuar. Então, aqui já havia comunicação. Aqui é um exemplo dos seres multicelulares mais simples que existe, que chama tetrabaena. São 4 organismos flagelados. É engraçado de ver eles andando. Tem vídeos na rede mostrando cada um com seu flagelo. Aí parece que eles estão meio que cada um puxando para um lado. Mas eles, de alguma maneira, foi vantajoso se organizar de maneira pluricelular. E daqui adiante, a gente começou a ter uma evolução da vida na Terra de maneira explosiva. Foram 3 bilhões de anos unicelular e multicelular, se eu não me engano, foi 500 milhões de anos. Tenho que conferir esse dado. Mas foi muito mais tempo unicelular do que multicelular. E depois que passou multicelular, surgiu as plantas e animais complexos de maneira muito rápida. Chegou o ser humano, né, chegou a fala e a escrita. Então, começou pela fala, que eu não botei um desenho representando, mas a fala permitiu que o conhecimento codificado pudesse ser passado de maneira mais, digamos, mais qualificada. Mas ainda tinha certos problemas, porque o interlocutor e o ouvinte, eles tinham que estar presentes. E conforme a informação ia passando adiante, a gente tem o problema do telefone sem fio. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida, de começar com uma coisa, você dita uma frase e vai passando, e depois de passar por um número de pessoas, no outro lado chega uma coisa totalmente diferente. Né? Pequenas adaptações. Então esse era o problema que existia quando a única forma de comunicação era a fala. Surgiu a escrita, aqui eu represento uma das primeiras caligrafias usadas pelo homem. A gente não precisou mais ter as duas pessoas que estavam se comunicando presente. É unidirecional, mas não precisava ter a presença das duas pessoas que estão trocando informação. Daqui saíram as leis, capacidade de definir regras e leis, que basicamente moldou a civilização contemporânea. Começou no passado, né, claro, mas basicamente isso aqui, a questão das leis, foi o que moldou de maneira profunda a sociedade, a civilização. Tinha suas limitações, a pessoa tinha que ir até a pedra para ler o conteúdo, ou o livro tinha que ser copiado à mão, quando depois desenvolveu o papel, etc. Mas a informação ainda não estava amplamente disponível. Os níveis de alfabetização apenas com a escrita eram muito baixos. Tinha a profissão de copista, a pessoa que tinha o trabalho de copiar. Perguntava para ela o que ela faz. Eu copio livros, copiei 2 esse mês. Era uma coisa assim, essa foi a minha profissão que me manteve pela vida toda. Então, vocês podem ver a diferença que nós estamos hoje, né? O que mudou bastante essa questão foi a imprensa. A imprensa, então, permitiu que várias cópias do mesmo material pudessem ser feito de maneira muito rápida. Então, o que levou à popularização do conhecimento foi a imprensa, que baixou drasticamente o custo de um livro, e isso aumentou os níveis de alfabetização de maneira muito profunda. Realmente aqui afetou a educação e a ciência de maneira muito, muito forte. A revolução científica se deu logo depois do advento da imprensa. Já podiam se trocar textos, tabelas de dados astronômicos, etc. Então a imprensa foi um grande impulso para o desenvolvimento intelectual da humanidade. Bom, veio o rádio, veio a televisão. Um novo passo muito importante, a tecnologia digital, que agora é muito recente. Pensando nessas escalas que a gente está falando aqui,
é muito recente, a gente ainda não sabe lidar muito bem com isso. A gente está aprendendo, muitas coisas estão modificando, mas como a gente pode utilizar ela de maneira mais apropriada para a questão científica e educacional, a gente ainda a gente não conhece muito bem. A gente já está vendo alguns indícios, mas tem muito para explorar aqui. Então aqui que nós vamos ver o que pode acontecer a partir dessa nova forma de comunicação, que vai ter, como cada uma dessas etapas mudou profundamente a vida na Terra ou a vida da sociedade, a gente está experimentando uma nova transição dessas. Com essa tecnologia digital, o que realmente afetou a nossa vida foi o nascimento da internet, né? Ou o específico da World Wide Web, a WWW. Isso surgiu em 93, era um problema que o CERN estava estudando, eu estou fazendo pesquisa, estou escrevendo textos, estou coletando dados, e eu quero que a pessoa que esteja próxima de mim, ou do outro lado do prédio, possa pegar o material que eu estou escrevendo, sem eu precisar levar um disquete. Na época eram disquetes, né, não eram pendrives, eram disquetes grandes. Como é que eu posso fazer, toda vez que eu fizer uma pequena modificação no meu material, disponibilizar direto para quem quiser acessar? Então era um problema de caráter científico mesmo, comunicação científica, que eles estavam querendo resolver. E o CERN desenvolveu o primeiro website, o primeiro servidor de dados e o primeiro programa que pode ser cliente, se conectar nesse servidor e buscar essas informações. E o grande sacada deles foi ver a importância disso e lançar isso, todos os protocolos, os programas que fazem isso de maneira livre para que o mundo todo pudesse utilizar. Ele colocou em domínio público o software, os protocolos, tanto do servidor quanto do cliente. Isso permitiu que a internet se difundisse de maneira explosiva, né? Já que todo mundo podia implementar as suas versões, todo mundo podia usar o software. Isso realmente deu a impulsão que a internet tem agora, foi devido ao CERN lançando isso no domínio público. Aqui tem um screenshot da tela do computador do Tim Berners-Lee mostrando o primeiro site lá do CERN. É um site bem simples, todo branco, apenas texto e links e imagens. O tipo de HTML mais simples. O HTML surgiu lá, o formato HTML. Pierre Levy trata desse assunto. Ele fala que com o advento da internet, das tecnologias digitais, a gente tem novas formas de usar o pensamento, novos suportes para o pensamento. Como cada forma de comunicação teve uma evolução, teve implicações em como a gente pensa, como a gente se comunica, como a gente adquire conhecimento, o Levy trouxe isso para esse novo conceito, para essa nova questão, definindo o termo ecologia cognitiva no livro Tecnologias da Inteligência. Então ele fala de uma ecologia cognitiva, que são os elementos que permitem essa troca de informações, diferentes meios que permitem que essa troca ocorra. E o que a gente vai querer fazer é que esses meios sejam os mais eficientes possíveis, que a gente consiga aproveitar ao máximo esse novo potencial. O Castells, um sociólogo, ele aprofunda agora essa questão, falando da sociedade como um todo, num livro que chama Sociedade em Rede, que ele faz agora quais são as implicações antropológicas, sociais, desse contexto de maneira bem ampla. Alguns anos depois, um pessoal pensou, eu quero disponibilizar o conteúdo, mas eu não quero que seja só one way, só de um sentido. Eu quero que as pessoas possam editar o conteúdo no meu computador de forma a colaborar, para que seja realmente recíproco. Disso saiu o que é a estrutura da Wikipédia. O wiki vem de uma palavra, acho que é havaiana, que significa rápido. Então a velocidade de interação é muito rápida, basta clicar no botão editar e qualquer um pode editar. Então é uma enciclopédia livre. Se tiveram a ideia de fazer com isso uma enciclopédia, onde qualquer um pode colocar conteúdo, editar, fazer curadoria, avaliar, julgar, discutir,
os resultados, colocando o conteúdo de maneira livre ainda. Quando a gente escreve na Wikipédia, a gente concorda em colocar o que a gente escreve para que as outras pessoas possam reaproveitar, para que outra pessoa possa editar em cima. Porque aí a gente começa a entrar nas questões de direito autoral. Porque, a princípio, qualquer texto, qualquer material intelectual produzido por qualquer um está protegido pelas leis de direito autoral. Então, sem autorização explícita, ninguém pode ir lá escrever por cima do teu texto e editar ele, botar uma frase no meio do teu parágrafo. Então, a gente entrou agora, como é que fica no ponto de vista legal? Isso aí, então, são questões que começaram a se discutir. Agora, se eu quero que outras pessoas editem em cima do meu material, como é que eu faço? Já tenho a técnica, também vou precisar das questões legais, já que a lei não estava preparada para isso. Ela foi concebida num tempo muito anterior a esse. Então, a gente está vendo agora novas maneiras de construir, organizar e disseminar o conhecimento. Porque, pensando numa ferramenta onde qualquer um pode digitar, é notável o fato de aquele site ter informação útil. Já que pode ser alvo de vandalismo, pode ser alvo de pessoas que podem não estar mal intencionadas, mas estão lá escrevendo e acabam escrevendo algo que faça sentido. Então tem uma questão de credibilidade, mas mesmo assim a Wikipédia é o quinto site mais acessado no mundo. Só perde para sites grandes, do Google, Facebook e etc. O primeiro site, que é de uma entidade sem fins lucrativos, que está no ranking dos mais acessados, é a Wikipédia. Então, o que significa agora o fato de existir uma ferramenta que coloca material para que as pessoas possam editar e ele ainda serve para alguma coisa? Ele é útil. Teve um artigo na Nature que fez análise de 25 artigos da Wikipédia em inglês. Isso vai depender para cada idioma. As traduções não são automáticas, então cada comunidade de um idioma faz os seus artigos. Fizeram análise da Wikipédia em inglês. Analisaram 25 artigos da área de ciências e compararam com 25 artigos equivalentes na enciclopédia britânica. O número de erros encontrados foi o mesmo. E a enciclopédia britânica já não está mais sendo impressa. O acesso da Wikipedia certamente é muito maior do que da enciclopédia britânica. Então aqui a gente está vendo uma plataforma bem inovadora que está substituindo a maneira de realmente construir, organizar e disseminar o conhecimento. Então por isso que eu considero a Wikipédia um marco, porque ela realmente coloca essa questão de escrita, não é mais só leitura, e o processo de construção do conhecimento onde todo mundo faz parte. Não existe um grupo separado de pessoas que ditam a verdade, mas é todo mundo num contexto geral. Isso fica evidente na Wikipédia. Então, quando eu coloco os alunos em contato com a Wikipédia, eu estou colocando eles em contato com o processo de construção do conhecimento, como isso se dá do ponto de vista mais fundamental. Não é uma coisa que alguém fala a verdade e os outros recebem. Na Wikipédia isso fica claro. Tem a questão da confiabilidade. Sempre que se lê um texto na Wikipédia tem que ficar com o pé para trás. Porque pode ter um vandalismo, pode ter uma bobagem lá, mas isso na verdade se aplica para qualquer texto que for lido. Aqui só é evidente. Mas qualquer texto de qualquer fonte, ele pode estar errado, pode ter sido mal escrito, pode estar com qualquer tipo de polaridade. Então esse tipo de olhar crítico se vale para qualquer texto que se lê. Então aqui a gente só coloca, é óbvio que isso tem esse problema também e ele pode estar bem mais forte. Então a gente traz isso à tona também. Os outros textos não estão livres, não são isentos também. Então isso também está presente aqui. E agora o que significa essa nova possibilidade de juntar conhecimento para a ciência, ou para a educação também? Agora eu vou trazer para a questão científica. Em 2011 teve um terremoto no Japão, seguido de um tsunami que varreu a costa do Japão, e nesse tsunami danificou o sistema de refrigeração de uma usina nuclear em Fukushima. Aconteceu
Daí com isso derreteu o núcleo do reator, está derretido até hoje, o pessoal ainda não consegue chegar lá, tá? Então teve um problema nuclear sério. Então as autoridades se viram com problemas de terremoto no país todo, depois ainda vem uma onda, leva tudo, então um problema gigantesco, e para botar por cima disso ainda uma nuvem radioativa se espalhando por uma região do Japão. Simplesmente as autoridades não conseguiram lidar com isso de maneira adequada. As pessoas queriam saber, tem radiação aqui em Tóquio, tá radioativa a água que a gente bebe, a nossa comida? Será que chegou a Tóquio? Onde é que chegou isso? Fizeram uma pequena zona de exclusão, aqui está meio fraco para ver. Aqui foi o local do acidente, 10 km, 20 e 30, aqui marcado com esse círculo maior. Fizeram uma zona de exclusão de 20 km ao redor da usina. O pessoal, querendo saber o que estava acontecendo, qual é o nível de radiação, o que está acontecendo, simplesmente desenvolveram um grupo de hackers do Japão, com a ajuda de hackers da Espanha, desenvolveram um pequeno hardware de código aberto que faz a contagem no contador Geiger, que mede a intensidade da radiação, colocaram um GPS, penduraram no carro e saíram dirigindo pelas regiões aqui e também deram uma maneira de compartilhar esses dados. E em questão de 1 ou 2 semanas, montaram esse resultado aqui, esse mapa, que mostra então que a direção dos ventos estavam levando a radiação nessa direção aqui. E questão de alguns meses, ou semanas ou meses depois, basicamente esse resultado foi corroborado pelos dados do governo. O governo mostrou dados, fizeram dados de satélite, dados de várias maneiras, e simplesmente isso aqui estava ok. O que foi feito estava certo. Então tem uma coisa muito parecida com a Wikipédia, que eram pessoas voluntárias jogando dados também. Então tem essa questão de estar usando a tecnologia da informação de maneira interessante, sendo que eles tinham acesso aos equipamentos. Conseguiram montar os equipamentos em intervalo curto de tempo. O que é muito notável é que eles foram mais ágeis que as instituições especialistas, que têm muito dinheiro. A Agência Internacional de Energia Atômica estava por lá também. Eles estavam por lá, o governo estava por lá, mas eles não conseguiam fazer o trabalho que, sem apoio institucional nenhum, esse pessoal conseguiu fazer de maneira muito mais dinâmica. O pessoal que fez isso aqui, eles têm esse site aqui, Safecast. Eles estão fazendo isso em outros lugares do mundo já, para medir essas questões de radiação. E este ano, eles foram convidados pela Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA, para ir lá e apresentar os resultados deles. Então aqui é o site do blog deles, Safecasting de IAEA. Então eles foram chamados pela Agência Internacional de Energia Atômica para dar uma palestra no dia 16 de fevereiro desse ano. 3 anos depois estão eles lá explicando como eles montaram seus aparelhos e organizaram essa rede. Então agora está tendo uma inversão. As instituições foram criadas para fazer o que as pessoas sozinhas não conseguiam se organizar. E agora aqui tem as pessoas se organizando mais rápido do que as instituições conseguem fazer. Então a gente vê uma mudança radical já a partir do que essas novas tecnologias permitem. Isso aqui não seria possível se não fosse a internet. Então agora eu vou perguntar para vocês, ou vou sugerir algum caminho, de como maximizar o uso potencial da tecnologia da informação. A gente vê tudo isso acontecendo pontualmente. Como é que a gente pode pensar numa educação, numa ciência que use isso, que treine as pessoas para que elas façam? Se acontecer alguma coisa aqui, a gente não precisa esperar a ajuda de especialistas de outra área para vir aqui montar os equipamentos para fazer a nossa medida. Para dar essa autonomia para usar a internet, para usar a comunicação digital, montar os instrumentos de maneira autônoma. A ciência pode colaborar por isso e a educação também. Então o conhecimento que trafega na rede, ele tem que ser livre. Não necessariamente todo o conhecimento, mas o que a gente considera conhecimento, digamos que é direito humano. A educação é direito humano, o acesso ao conhecimento.
Não precisa ser os dados pessoais, a comunicação individual das pessoas, mas os dados que são considerados, que são de direito humano, que esse material, que o conhecimento que está relacionado a esse seja livre, que quem receba esse material, esse conhecimento, possa usá-lo, estudá-lo, modificá-lo, trabalhar em cima e distribuí-lo. A gente pode ver que isso aqui são propriedades do conhecimento. O conhecimento intrinsecamente tem essas... Quando está com uma pessoa, tem todas essas propriedades. Não é nada que nós inventamos. Eu mostrei o passarinho fazendo a modificação de algo que ele sabia, ele modificou, e se tivesse outros pássaros ali, ele pode facilmente passar adiante esse conhecimento. Tem locais que se conhece a cultura de animais, que eles vão propagando o uso de ferramentas por gerações. Tem golfinhos que usam esponja para revirar o fundo do oceano para pegar animais, se alimentar. Tem macacos que colhem nozes num local, viajam vários quilômetros, vão para outro local onde tem pedras e quebram as nozes, e lá naquele local tem pilhas e pilhas de nozes que são usadas por gerações de macacos. Então eles vão passando adiante esse conhecimento. Então isso aqui são propriedades intrínsecas do conhecimento e não fomos nós que inventamos elas. Então, desculpa aí, pessoal. Então não fomos nós que inventamos isso aqui. Então já tá aí como propriedade do que se sabe do processo de conhecer. Nos dias de hoje a gente vai ver alguns requisitos para que isso possa se completar. Então existem requisitos técnicos e requisitos legais. Além de boas práticas que podem ajudar a gente a usar isso de maneira eficiente. Os requisitos mesmo são técnicos e legais. Mas a gente pode, então, tendo isso, a gente pode buscar boas práticas para utilizar isso. Ou a gente vai reinventar a roda. Toda vez que eu precisar de uma parábola, de uma figura de uma parábola, ou de um sistema massa-mola, eu vou ter que refazer a figura. Toda vez que eu for fazer qualquer coisa, eu tenho que refazer o vídeo, refazer toda a parte, sendo que várias pessoas já fizeram e eu não vou ganhar muita coisa simplesmente refazendo uma figura que já foi feita milhões de vezes. De repente a gente pode ter um repositório de conhecimento que pode ser utilizado e eu vou usar para construir algo acima disso, levar para um outro nível. Então aqui o reinventar a roda é não ficar refazendo o que outros já fizeram. Então aqui vou entrar no conceito de recursos educacionais abertos. Recursos educacionais abertos, ou em português RE, em inglês é Open Educational Resources, ou ER, é um conceito promovido pela Unesco desde 2001, que representa materiais e ferramentas educacionais que podem ser usados, estudados, modificados e distribuídos. Então aquelas quatro propriedades do conhecimento já foram incluídas e vistas na questão da importância educacional. Então já tem um conceito, até tem um logo, esse aqui é o logo oficial da Unesco traduzido para o português, tem vários outros idiomas. Então esse aqui é um tema que vai permear. Eu gostaria que vocês olhassem para esse tema, procurar adotar práticas e dar uma atenção especial para isso aqui, que eu considero que seja o que vai viabilizar o uso inteligente da tecnologia da informação com todo esse potencial de disseminação do conhecimento, para usar o verdadeiro potencial da rede. Então agora sobre as questões técnicas. Eu tenho controle sobre as ferramentas que eu uso. Então essa é uma questão. Eu posso dobrar o arame. O arame está realmente na minha mão, ou caiu um fio e eu não consigo mais acessar, usar a ferramenta. Eu não consigo mais fazer meu trabalho se cair um fio, que nem hoje. A gente está sem internet aqui no campus. Eu vou tentar reservar uma sala para a semana que vem, a gente não consegue nem saber se a sala vai estar disponível. O pessoal não consegue nem reservar, porque está usando um serviço que está hospedado fora do campus. Simplesmente uma tabela, que é uma agenda, resolveria o problema, mas daí se usa um serviço que está fora, a gente não consegue acessar esse material. E se cair definitivamente do serviço? Então a gente tem controle da ferramenta, eu posso
adaptar ferramentas para minhas necessidades? Se não está no meu idioma, ou dos meus alunos, será que eu posso traduzir a ferramenta e botar ela no meu idioma? Ou dos meus alunos? Será que outra pessoa de outro país pode adaptar para o idioma deles, a ferramenta que a gente usa aqui, é inteligente, ele vem para cá, não está no idioma que não é muito falado no mundo. Então a questão de tradução vai ser muito importante para dar acesso ao conhecimento. Se a gente puder, para precisar adaptar, a gente vai precisar, para precisar traduzir, a gente precisa adaptar a ferramenta. A questão dos serviços terceiros. O serviço pode sair do ar, simplesmente eu perco toda a possibilidade de usar meu material, os dados estão no meu computador ou estão num lugar que eu não tenho como saber. Então são questões importantes, se a gente vai falar de recurso educacional aberto, quão disponíveis estão para mim mesmo em caso se cair a internet, por exemplo, e é comum isso acontecer. Ou a gente vai planejar uma educação que só vai funcionar se tiver a internet funcionando. Se não tem, daí é o caos na escola, é o caos na universidade, a gente vai parar de fazer o que está fazendo. Eu posso estudar a ferramenta que eu uso, ela pode ser alvo de investigação minha ou dos meus alunos que podem se interessar por aquela área. Daí eu vou perguntar para você se é tecnologia, se isso é realmente tecnologia. Agora, perguntando na questão de tecnologia, eu vou desmembrar a palavra tecnologia. Começar pela logia. O que quer dizer logia? O estudo de algo. Ela vem da palavra grega logos, logo, que significa palavra. Então significa que a gente consegue codificar o que se sabe de alguma coisa. Logia significa a gente conseguir codificar de maneira a conseguir transmitir escrito ou falado. Então o estudo acaba sendo algo que a gente consegue codificar para transmitir ou registrar. E tecno vem de tekne, também é grego, que significa arte, ferramenta, ofício, um trabalho, uma ferramenta, uma arte. Então é a capacidade da gente estudar a ferramenta, uma profissão, um ofício ou uma arte. Então o importante é a logia aqui. Eu posso estudar a ferramenta, ou a ferramenta ela está num outro campo de coisas que são avançadas, mas isso não nos interessa agora, ou só interessa a um certo grupo de pessoas. O meu telefone, por exemplo, é um produto avançado, mas eu não tenho a logia dele, nem posso ter. Se vocês forem abrir muitos instrumentos, equipamentos, vocês vão ver que tem componentes eletrônicos riscados ou pintados para que a gente nem consiga entender como é que ele funciona. Então, são instrumentos que foram propositalmente bloqueados do seu estudo. Então, será que a gente pode chamar qualquer coisa que é avançado de tecnologia? Será que qualquer coisa avançada que a gente põe em sala de aula, então, pode ser chamada de tecnologia? Se a gente vai usar na ciência, ciência significa saber. Será que eu posso saber, ter ciência da ferramenta? E daí a reflexão que eu vou deixar para vocês. Eu posso fazer ciência com ferramentas que eu não posso ter ciência delas? Que eu não posso estudar, que eu não posso saber? Além da questão das ferramentas, vamos para a questão dos formatos dos dados. Como é que eu estou colocando o material, qual é a codificação do material, tanto eletrônica como digital. Se eu entregar para vocês, eu tenho um disquete desse tamanho com o material, eu entrego para vocês. Não, está aqui o texto. O que vocês vão fazer com ele? Vocês não vão ter acesso, o conhecimento está ali, codificado de uma maneira, mas a gente não vai conseguir lê-lo. Então a gente vai precisar de questões técnicas, formatos, protocolos que permitam a comunicação e que a gente consiga dar continuidade a isso. Se a gente tiver conhecimento que está trancado, seja no formato, por exemplo, se eu mando agora, tem um arquivo de texto, entrego num pendrive, vocês têm o plug para colocar no computador, mas tem gente que usa um tablet. E daí o tablet não tem porta USB. Então não vai conseguir botar o conteúdo dentro do tablet.
Está ali do lado, só que vocês não têm os pininhos certos para fazer a comunicação. Tá, e agora conseguiu colocar, mas o arquivo é .xyz. Será que eu consigo ler o arquivo XYZ naquele computador? Então, será que existe uma ferramenta livre que possa abrir e editar o conteúdo do arquivo? Ou eu entrego o arquivo, o conhecimento? Bom, mas para usar isso tem que comprar um programa que custa R$5.000. Ou tem o programa, mas ele só é em inglês ou em outro idioma. Ou será que eu vou poder levar esse arquivo ou esse conhecimento para um outro local onde eles não têm como comprar o software? Então a questão dos formatos dos dados são tão importantes quanto. Eles têm que ser legíveis de maneira acessível. Agora a questão do licenciamento. Além disso, se eu quero que esse material possa ser usado, estudado, modificado, distribuído, tem a questão legal. Porque a princípio qualquer material intelectual ele está protegido pelas leis de direito autoral que colocaram o copyright como automático. Então, para mudar isso, se desenvolveu o conceito de copyleft, que é um material que pode ser usado, estudado, modificado e distribuído, com um porém. Se alguém modificar esse material, ele também tem que permitir que outros usem, estudem, modifiquem e distribuam. Então, o conceito de copyleft é o conceito que que é o que está na Wikipedia, por exemplo. Ninguém pode pegar o conteúdo da Wikipedia, montar fazer um livro e passar adiante e não deixar que as pessoas editem o conteúdo, adaptem ou reusem. Pode até vender. Pode pegar o conteúdo, botar num DVD. Tem gente que vende um DVD com a Wikipedia. Daí não vai ter todo esse potencial, mas tem locais onde não tem internet que um DVD da Wikipédia tem seu valor. Se a pessoa cobrar R$100 pelo DVD, bom, eu vou lá, baixo os arquivos que eu quero e eu mesmo faço e distribuo pelo preço de cópia. Então agora a gente tem um outro mecanismo que não é pela exclusividade de acesso que vai se fazer a cobrança, né? Então copyleft é isso. Se troca, se entrega o material com a condição de que as modificações sejam compartilhadas também. Que não peguem simplesmente e fechem tudo e façam um produto que as pessoas não possam usar, estudar, modificar e distribuir. Para as licenças de software livre já existem desde a década de 80. O GNU General Public License é uma licença que foi a primeira que utilizou esse conceito de copyleft para um software. Então no software isso fica evidente. Eu coloco o meu software à disposição, coloco o código-fonte para que outras pessoas possam estudar, fazer derivações, traduzir, botar funcionalidades, com o requisito de que quem receber esse conteúdo, esse software, deve ter os mesmos direitos que aquela pessoa que fez a segunda modificação. Isso se propaga, então a possibilidade de trocar se propaga. Licenças de conteúdo agora textos, imagens, multimídias, existem as licenças Creative Commons. São de uma série, existem muitas, só estou dando um exemplo de cada aqui. Licenças Creative Commons que tem vários sabores ainda. Tem aquela que permite modificação ou não. Por exemplo, todas pedem atribuição. Todas dizem o material pode ser reutilizado e tem que atribuir o autor original. Se foi feita uma derivação, eu quero na academia, é interessante que remetam, se o trabalho foi baseado no trabalho de tal pessoa. Tem as licenças, então, que não permitem uso, modificações. Por exemplo, eu escrevi uma opinião, tem um texto lá que é uma opinião minha. Está lá publicado, eu não quero que alguém vá lá e diga que eu falei outra coisa, porque eu botei uma licença que permitia o reuso. Então, tem questões que a gente não vai pedir adaptações. Tem uma que não permite uso comercial. Daí as pessoas perguntam se pode usar numa escola particular, pode botar num site que tem um anúncio. Então tem as questões que podem limitar daí o acesso ao reuso de certas licenças. Tem licença
com copyleft ou não. Tem umas que dizem pode reaproveitar, pode modificar, desde que me cite tá bom. Mas não precisa, tu pode botar num material que seja trancada. Bom, existem várias possibilidades. Isso aqui seria só um seminário para falar das possibilidades de licenças. E atualmente a gente está começando a conhecer hardware livre. Licenças de hardware que sejam copyleft. A exemplo do hardware livre do CERN. O mesmo laboratório que colocou a internet livre em 93, há 2 anos atrás lançou uma licença de hardware livre para equipamentos científicos que eles estão desenvolvendo. E eu acho que a gente vai experimentar um grande avanço nos equipamentos de hardware livre, assim como se observou para o software. Na década de 80, como surgiu o software livre, houveram muitas críticas, dizendo que isso não vai ter como funcionar, é bagunça. Hoje em dia, dos top 500, os computadores mais rápidos do mundo, 98% usam Linux. Os servidores web usam Linux. A internet é movida a Linux. Então, os sistemas de alto desempenho usam software livre. Caixas de banco usam software livre e etc. E agora eu acredito que a gente vai ver o mesmo acontecer para o hardware livre. E agora a gente começa a ver o uso da instrumentação científica. Aqui no caso é um artigo que foi publicado na Science em 2012, falando sobre a construção de instrumentação científica utilizando hardware livre de código aberto. Então aqui no caso eu mostro uma impressora 3D de código aberto, uma impressora que usa deposição por filamento fundido. Tem um bico que deposita plástico e ele faz um movimento depositando o plástico para montar peças. Esse pessoal aqui desenvolve materiais de instrumentação. Aqui no caso um pequeno macaco para levantar e baixar amostras. É útil em várias áreas, vários laboratórios. E eles mostraram, fizeram análise de custo, comparando quanto é que custa um equipamento construído com uma impressora dessas com os disponíveis no mercado. E nesse estudo eles mostraram uma redução de fator 8 no custo do equipamento. Quer dizer que com a mesma verba a gente consegue colocar 8 vezes mais dispositivos, ou colocar onde ele antes não podia chegar. O que a gente está tentando fazer é uma metodologia que permita a gente construir laboratórios, instrumentos científicos, utilizando hardware livre, dando uma autonomia muito maior para dar adaptação, fazer derivados, e o material que o aluno tem contato, ele possa ser criativo e usar de maneiras que a gente não pensou. Eles possam fazer derivações desse hardware, tendo na sua bancada, agora custa R$4.500 uma impressora dessas. Está acessível, está mais barato que um videogame de última geração. Então, dá para escolher entre um videogame ou uma impressora 3D atualmente. Então, nessa questão de conhecimento aberto, acesso, vocês vão encontrar uma infinidade de materiais, recursos educacionais, brinquedos, e aqui no caso, uma questão de geração de energia de código aberto. No caso, turbinas eólicas, existem dezenas de projetos de turbinas eólicas montadas de diversas maneiras, então eles ensinam como montar. Nisso aqui não tem física, não tem nenhuma física de ponta aqui. É tudo física de fluidos conhecida, eletromagnetismo para fazer o gerador, algo que poderia ser muito bem utilizado em sala de aula, para apresentar os diversos tópicos de física. E o pessoal coloca disponível o projeto, o design, simulações, inclusive, de como é que vai ser a eficiência de uma hélice e de outra, como é que se monta o instrumento. Então a gente está começando a ver um monte de coisa surgindo aí, para que a gente não precise reinventar a roda e consiga levar a instrumentação inteligente, útil. Vejam que interessante, colocar turbina eólica nas escolas de maneira que cada ano se montam umas 4, 5, uns levem para casa, montem em casa, começam a entender os parâmetros do clima também, a gente começa a entender o vento, então dá para ter aplicações bem inteligentes. Aqui usando tonéis, cortam tonéis, fazem
eles cortam tonéis e soldam eles um pouco diferente, e tem sistemas que rodam a partir de um eixo vertical. Aqui um exemplo de hardware livre do CERN. Aqui equipamento de alto desempenho, um conversor analógico digital de 14 bits de resolução, com uma taxa de amostragem de 100 MHz. Então, são 4 canais, que funciona como uma placa de som. Só que a placa de som do computador, ela faz uma taxa de amostragem que é o dobro da frequência máxima que a gente ouve. O nosso limite da audição é dito entre em torno de 20 mil Hz, 20 kHz. Para digitalizar esse sinal, a gente precisa em torno de 40 mil amostras por segundo, uma para cima e uma para baixo. Do sinal de 20 kHz, tem que pegar uma em cima e embaixo. A placa de som do computador é tipicamente 44 mil amostras por segundo. Tem umas que fazem até 96 para melhorar um pouco, alta fidelidade, mas uma placa de som de computador tipicamente 44 mil amostras por segundo. Esse aqui faz 100 milhões de amostras por segundo. Então, é para fazer digitalização de sinais muito mais rápidos do que uma placa de som. Então, são equipamentos usados no CERN e estão disponíveis no repositório de hardware livre com uma licença permissiva, dando a lista de materiais, as placas de circuito impresso, todo o diagrama eletrônico, os programas que rodam nesse instrumento. Então, colocar os alunos em contato, de repente, não para um curso não numa escola, para alunos em geral, mas eu estou pensando em alunos da engenharia também. Eu sou professor da engenharia também, eu quero botar esses instrumentos na mão dos meus alunos. Não algo que venha fechado e que eles não possam ser criativos em cima e fazer derivados. Eu quero botar coisas que eles possam estudar e quando eles estudem, eles possam levar isso adiante, fazer as suas modificações. Que a gente está vivendo hoje um tempo onde os equipamentos são todos fechados em caixinhas e ele deu a resposta que eu queria, a temperatura, a gente fica feliz. Só que tem tanta física, tanta eletrônica, tanta programação envolvida, e querer separar agora, dizer, não, isso aqui só importa para isso, eu acho que é limitante. Se a gente colocar ferramentas que, na nossa aula eu não vou usar a parte de programação, eu não vou entrar no detalhe de como é que funciona o semicondutor que usa a temperatura. Mas se algum tiver interessado, e tem muita gurizada aí que está interessada em descobrir, se aprofundar nas coisas, ponha algo que eles possam se aprofundar e tenha caminhos, em vez de dizer, isso aí foi fechado e tu vai saber quando tu entrar na empresa que faz isso. Então a gente pode pensar uma nova maneira de acesso ao conhecimento e colocar a logia na nos produtos, que elas tenham a logia. Agora um trabalho que a gente está fazendo aqui, pensando um pouco naquele projeto do monitoramento cidadão da radiação. Por que a gente não pode fazer um monitoramento cidadão do clima, do tempo, do clima e do meio ambiente? Então a gente está montando instrumentação para coleta de dados meteorológicos. Por enquanto a gente só tem sensores meteorológicos no protótipo, utilizando hardware livre, usando Arduino. Vocês conhecem Arduino? Todos já viram falar de Arduino? Então, usando Arduino, tudo em código aberto, a gente leva para as escolas. Já tem gente em várias escolas que estão estudando esses instrumentos, montando protótipos para coleta de dados. A gente está elaborando um sistema para fazer a rede de trocas de dados, para que eles façam ciência mesmo. Então, não é só um projeto de educação, mas acaba sendo um projeto de relevância científica. Quando eu perguntar para vocês, vou perguntar agora qual é a temperatura de Porto Alegre. Vocês vão entrar num site e vão ver a temperatura no aeroporto ou na estação que está lá em cima do morro do Jardim Botânico. Só que Porto Alegre vai ter uma diversidade de temperaturas. Imagina se a gente pudesse ver uma foto. Agora a temperatura em Porto Alegre é essa foto aqui. Esse mapa de temperaturas. Tem lugares quentes, lugares frios. Tem lugares que está chovendo, tem lugares que não está chovendo. Então, conhecer a complexidade da cidade requer a gente ter mais sensores espalhados. E se a gente colocar isso nas escolas, meu sonho é ter em cada escola
um grupo de estudantes com professores que montem isso, mantenham ela funcionando no telhado, uma em sala de aula para usar para demonstrações, para ser usado em química, ser usado em biologia, ser usado em física, que possa ser utilizado em sala de aula, seja montado na aula de eletrônica, seja usado na aula de informática para programar. E ela tem um sentido de estar lá em cima, no telhado ainda, fazendo ciência, e eles são cientistas cidadãos. E eles, se eles quiserem montar uma em casa, com R$500, dá para ter uma dessas ainda com um computador junto. Aqui tem um computadorzinho, que faz todo o processo com um preço que não é impossível de botar R$500 em algo em casa também. Uma outra iniciativa que a gente tem feito é a questão de acesso às ferramentas. O LabFIS é uma distribuição Linux, é um software que roda em pendrive. É o que eu uso no meu computador, usando só software livre. E aqui tem todas as ferramentas que eu uso, seja editor de texto, seja de programação, seja Arduino, seja design 3D, projeto de eletrônico, compilação de programas. Coloquei tudo numa distribuição Linux e eu devo ter já distribuído aí mais de 100 cópias disso aqui. Alguns de vocês já tiveram contato do LabFIS. Então a gente vai numa oficina, vai dar uma atividade, a gente chega com 50 cópias disso aqui, liga no computador e tem o sistema operacional que roda a partir do pendrive. Não são só os programas. Tem todo o sistema operacional. A gente coloca no pendrive, liga o computador depois de botar o pendrive ali, e a gente seleciona para ele, em vez de começar o computador olhando para o disco rígido, ele começa daqui. Então ele nem olha para o disco rígido, não importa os programas lá, não tem incompatibilidade. Se o hardware boota um sistema operacional, ele vai botar isso aqui. Já vi funcionando até em Mac. Em Mac só não funcionou a rede sem fio, mas funciona até em Mac, programa Arduino. Então a gente chega numa escola, chega numa atividade, um pendrive para cada um, não precisa se preocupar se vai ter o software, tem que instalar o software. Daí inviabiliza, não tem como fazer porque precisa de tal software. Já está aqui, por R$20 a pessoa pode pegar um pendrive, copiar o sistema e levar para onde quiser. Então não é assim, eu só posso usar na escola aquele programa. Se eu fizer a cópia, eu posso fazer uma cópia, mas não conta para ninguém. Essa aqui é a senha, o número de série. A gente não precisa fazer esse tipo de coisa. Então essa educação tecnológica, onde a programação do computador eu possa compartilhar, ela é muito mais fundamentada e muito mais adequada para a era da informação, onde a informação tem que passar. Eu queria poder fazer uma oficina com vocês, e em questão de 10 minutos está todo mundo com o Arduino carregado na tela, com um Arduino na mão de cada um. Onde é que eu consigo um pendrive desse? Olha, na rede tem a descrição de como fazer. Se tu me entregar um pendrive de 8 GB, em 10 minutos eu te entrego ele leva 10 minutos para fazer. 8 GB. E é um sistema completo, não é que nem aqueles sistemas live, que roda de CD e daí a gente não pode gravar. Aqui dá para gravar, dá para instalar novos programas. No pendrive de 8 GB tem 1 GB livre, 1,5 GB livre, e o resto está com os programas. E foi feita uma pesquisa aqui com vários grupos de pesquisa que usam software livre, e a gente colocou todas as ferramentas de software livre que são utilizadas na física computacional, na engenharia, em várias cadeiras de introdução à física computacional também. Então aqui tem um laboratório de física computacional livre, que a gente já foi usado no colégio de aplicação. A gente usa lá, a gurizada leva para casa, cada um tem seu pendrive, em casa testa, usa, faz os seus trabalhos sem precisar se preocupar com a instalação do sistema em algum lugar. Então, para finalizar agora, para utilizar o pleno potencial da tecnologia da informação, lembrando que eu estava falando no contexto da evolução da comunicação, desde as células unicelulares, se comunicando, a primeira etapa de comunicação importante foi passando do unicelular para o pluricelular. Tinha que existir comunicação entre elas, para ter algum tipo de benefício. Elas sabiam da vizinhança, se tornaram dependentes disso.
desse agrupamento, e isso evoluiu a vida de maneira muito interessante. Estamos aqui. Fomos para fala e escrita, né, várias modificações sociais, a imprensa, né, que também teve suas modificações, e agora com a era digital a gente ainda está aprendendo, vendo como fazer, e para utilizar o pleno potencial, eu digo para vocês, o conhecimento deve estar livre para uso, estudo, modificação e distribuição. Se ele não puder passar por essa comunicação aí, se a gente está cometendo uma infração, se a gente está violando alguém ao fazer essa comunicação não é tão eficiente, ela não é própria, e a gente não vai poder usar esse potencial como realmente pode. Então, alguns requisitos técnicos e legais para que isso aconteça: a questão de licenciamento, então software livre, hardware livre e conteúdo livre. Vários, dependendo da qualidade do material a ser estudado, vai ter esses diferentes tipos de licenciamento. E, então, finalizando, recursos educacionais abertos como um tema que vai permear essa nova maneira de pensar a educação e usar o potencial da comunicação de maneira a explorar mesmo as possibilidades que são levantadas pelos chips. E obrigado pela atenção.